A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. Vícios têm cura. Em João 8:36, nós lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este versículo nos revela que a libertação plena e verdadeira só é possível se o nome de Jesus e a sua palavra libertar. E não há impedimentos para a libertação através de Jesus. Concluímos então que vícios têm cura, através do nome e da palavra de Jesus. Mas o que são vícios? Vício é um consumo repetitivo e compulsivo de algo prejudicial à saúde mental e à saúde do corpo. É uma doença da mente que leva à dependência de consumo ou à prática de algo prejudicial, ou seja, o viciado não controla a sua mente. Quais são as causas dos vícios? O vício de drogas, álcool, cigarro, prostituição, pornografia e outros mais, são causados pela ação de um espírito que domina a mente e controla a vontade permanente ou momentaneamente da pessoa. Como é feita a cura do vício? A cura do vício se inicia com a saída desse espírito, através da oração, através de ordem, através de expulsão em nome de Jesus, que ele saia. Por exemplo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito do vício, saia dessa mente já. Esta oração, essa determinação deve ser repetida sempre, todos os dias, a toda hora, até a libertação total. Como se conclui a cura? A libertação, a cura do vício só é plena e definitiva quando a mente de onde o espírito foi expulso for revestida, blindada e preenchida com os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, com a palavra de Deus. Se não houver uma blindagem da mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, o tal espírito ele pode voltar, trazendo as recaídas. Em Lucas 11, de 24 a 26, nos revela que quando o espírito imundo sai da mente de alguém, ele tenta voltar. E se a mente estiver vazia, ele volta com reforço. Mais 7 outros espíritos. E a situação da pessoa fica pior do que a anterior. Como agir para a cura dos vícios? Todos os dias, a todas as horas, todas as vezes que for tentado e compelido a usar drogas ou o objeto do vício, orar. Espírito do vício, em nome de Jesus, saia da minha mente agora. Repetir esta ordem até a vontade, até a fissura passar. E depois, leia passagens de cura, de libertação que estão nos 4 evangelhos. Ouça a pregação da palavra de Deus. Vá a igrejas pentecostais. Ouça as mensagens do nosso site www.deuseapalavra.com.br. A mente deve ser preenchida, deve ser revestida, deve ser blindada com a palavra de Deus. Não pare de expulsar o espírito do vício e não perca oportunidades de ler, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos. Como saber quem está liberto, quem está curado do vício? A pessoa liberta passa a ter nojo, a ter asco das drogas, do cheiro do álcool, do cheiro do cigarro, e se tentar usar, passará até mal, e não terá o falso prazer. Vícios têm cura. Persevere nos ensinamentos apresentados.
constate o resultado e testemunhe para a glória do Senhor. A palavra de Deus em Marcos 2:1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos e nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse: paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, irmão, essa palavra, Deus me revelou o seguinte, que apesar de tudo, a gente tem que ter bons amigos. Nós temos que ter uma boa convivência com os irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, que quando numa hora que a gente precisar, como esse paralítico, a gente tem alguém, que não tenha só 4, que nós vamos ter 10 ou mais amigos que nos socorram, entendeu? Amigos assim corajosos igual esses, porque você imagina abrir um telhado e descer, né? Descer na cama. Eles estavam arriscando, eles foram audaciosos, porque o amigo podia até cair lá de cima, né? Mas eles não, eles foram e, como Jesus falou, pela fé, eles foram audaciosos, né? Eles foram audaciosos. E nós precisamos de amigo assim, que quando a gente está assim, meio derrubado, está triste, o amigo vem e dá uma palavra. Fica firme, né? Como hoje mesmo eu ouvi muito, fica firme, Deus é contigo, né? Isso anima a gente, como os depoimentos aqui, né? Que vem um e fala que foi curado. Aí a gente está passando por um problema e a gente fala, poxa, o que é o meu problema em vista disso aqui? Que fulano foi curado de um câncer, né? E eu estou aqui com dor de cabeça e estou reclamando, né? Então tudo isso assim, Deus usa essas pessoas e a gente está aqui em comunhão na igreja com os irmãos, cada vez mais assim a gente vai aprendendo, né? Vai convivendo com os irmãos e os amigos lá de fora, os nossos vizinhos também, vê o nosso caminhar, no nosso andar, que a gente vem para a igreja, igual tem um vizinho lá que fala, dona Maura, vai para a igreja hoje? Entendeu? Então, é muito bom isso, que a gente sabe que Deus está nos preparando, está olhando por nós. E como aqui também, eu vi um outro detalhe aqui no versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, no paralítico, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, aquele paralítico, que dá a entender aqui, que ele era doente, era paralítico por um pecado, né? Não quer dizer que a gente é doente por um pecado, mas quando a gente orar, Deus está ensinando aqui, que quando a gente orar, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, porque às vezes pode ser que não seja uma doença, mas seja um outro problema qualquer, mas está travando a vida da gente, aquele pecado. Então, a gente pede perdão para Deus e fala, Deus, se tem alguma coisa atrapalhando, que o Senhor tire do nosso caminho,
Tira esse demônio que está atrapalhando esse negócio que eu vou fechar. Tira tudo que estiver atrapalhando na nossa vida. Então, Deus vai ver. Pela fé que Ele viu aqui nos 4, Ele vai ver a nossa fé. E vai tirando aos poucos. E um dia a gente vai falar, oh, graças a Deus, a minha bênção chegou. Né? A nossa bênção chegou e eu creio que cada um de nós aqui tem uma bênção. E cada um de nós vai dar o depoimento que nós somos abençoados. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso e eu creio que vocês também creem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Carta de 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então a palavra diz, né, que para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Então Deus, Ele anula a sabedoria do mundo, escolhendo as coisas loucas e fracas para confundir as sábias e fortes. E por que é que Deus age dessa forma? Ele age assim para que ninguém se glorie em si mesmo. Então, no mundo em que nós vivemos, desde assim o início, os homens, eles resolveram criar castas sociais. Então, foram classificados assim: os que muito têm, os que muito sabem, os que por qualquer motivo chegaram ao poder. E assim por diante. E nós, por um costume assim de uma cultura equivocada, também vamos passando de geração em geração esse mesmo procedimento. E vamos achando que isso é natural. Deus, porém, irmãos, Ele não vê as coisas como nós vemos. Deus, Ele não está preocupado com a lógica humana e nem com as suas criações conforme essa lógica. Por isso mesmo é que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, se alguém perguntasse assim a você, qual é o critério que Deus usa para escolher uma pessoa? O que é que você diria? Talvez você dissesse, Deus escolheria assim alguém forte, corajoso, ou bonito, simpático, ou uma pessoa que é falante, convincente, ou mesmo uma pessoa que é bondosa, que é carismática. Então, talvez esse seja o nosso critério, o conceito que nós temos. Mas o critério de Deus, irmãos, ele é surpreendente, assim como tudo o que Ele faz. Então, para ser escolhido por Deus, geralmente o eleito, ele é fraco, louco e desprezado. Nós somos lógicos, não é? E Deus, Ele não tem compromisso com a lógica. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Então Deus, Ele vai te usar cada vez mais quando? Quando você crer loucamente, quando você estiver enfraquecido. Porque nós sabemos que Ele não escolhe capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolher. Então, por isso que é melhor do que ser sábio e forte, é ser escolhido e capacitado por Deus. Então, quanto menos capacidade nós tivermos, mais nós vamos ser dependentes de Deus. E por isso é que nós precisamos ter essa fé louca.
essa fé que teve Noé quando Deus disse a ele para construir uma arca, que Deus mandaria o dilúvio. Naquele tempo nem chovia na terra, mas Noé, ele construiu. A mesma fé que teve Abraão quando Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não é? Abraão também foi. E mesmo Josué, quando Deus disse a ele para rodear uma muralha por 7 dias, ele parecia uma coisa assim, até absurda, mas ele fez, rodeou a muralha e consequentemente as viu ruir. Então, irmãos, para nós fazermos a diferença na nossa vida, não importa assim as riquezas, a nossa posição, às vezes o nosso sobrenome de peso. Não, o que importa é o que nós somos. Se nós somos pessoas de fé, aí sim, nós conquistaremos tudo o que nós quisermos. Por quê? Porque a nossa fé, ela nos capacita para a transformação em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a pessoa, ela para assim no tempo, ou mesmo ela abandona um lindo projeto que na verdade foi assim, que era um sonho que Deus colocou no seu coração. E ela desiste, por quê? Porque ela se sente às vezes incapacitada, acha que não tem capaz. Mas não existe barreiras que a fé não possa quebrar. Então as pessoas assim, podem muitas vezes não dar nada por nós, mas se nós usarmos a fé, é certeza que nós seremos vencedores e nós surpreenderemos a todos com o nosso testemunho de vida. Então o sonho que vem do Senhor é um sonho que não envelhece, ele é sempre possível de se realizar. Mas quando nós desistimos ou abandonamos esse sonho, isso sim, isso causa uma reprovação por parte de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, ele não apoia aquela pessoa que desiste de lutar pelos seus sonhos. Não por qualquer sonho, mas o sonho que o Senhor, que Deus sonhou para você, o sonho que está dentro dos projetos dele. Então nós vimos assim, né, que Deus escolhe os humildes, os sinceros, os loucos na fé, os fracos na sua capacidade. Para quê? Para ficar bem claro que é Ele quem realiza a solução, é Ele quem realiza o milagre. Na Bíblia, irmão, nós temos um exemplo assim muito interessante e conhecido de força, que está lá em 1 Samuel 17:2. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E no versículo 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Então aqui o exército de Israel, durante o reinado de Saul, eles estavam em guerra contra os filisteus. E um gigante chamado Golias, ele desafiava, né, o povo de Deus com palavras ofensivas e com atitudes desrespeitosas. Então era impossível, assim, em termos humanos, um guerreiro, ou até mesmo mais de um, vencer esse terrível gigante. Então ele se apresentava, não é? Desafiava o povo, insultava, e não aparecia ninguém para o enfrentar. Mas aí o que aconteceu? Entra em cena Davi, que era um pequeno pastor de ovelhas, e esse desconhecido pastor, ele aceitou o desafio. E nós sabemos, né, que com apenas uma funda e uma pedra, ele acertou a testa do gigante, o matou e livrou o povo de Deus de tamanha afronta. Então Deus, irmãos, ele escolhe coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O gigante era um homem forte, um homem de guerra, acostumado a guerrear. Davi, ele não tinha essas características, mas ele tinha experiências com Deus. Ele havia matado um urso, havia matado um leão. E ele tinha uma outra característica, ele dependia totalmente de Deus. Então Deus escolhe o que o mundo despreza, o que todos dizem que não tem valor.
Mas é esse que Deus acolhe e faz dele um vaso novo, para quê? Para glorificar o seu grandioso nome. Então as pessoas, geralmente, elas confiam assim no mais forte, não é? No mundo que nós vivemos, é assim, prevalece aquele ditado: eu sou valorizado pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Na casa de Davi, ele era o menor de todos. Ninguém dava assim nada por ele. As pessoas, elas nem percebiam que Deus o tinha escolhido dentre os filhos de Jessé. E Davi era considerado, vamos dizer assim, o desaprovado, o menos provável de ser escolhido. Mas Deus, como eu disse, Deus não vê como nós vemos. Deus via o coração de Davi e por isso o escolheu. Então, Deus até falou, né? Falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Então, irmãos, Deus, Ele sempre supre as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, as nossas limitações, as nossas deficiências. E o que é que nós precisamos fazer? Confiar em Deus, nos esvaziar do nosso eu sei, eu posso, eu sozinho faço, não é? E deixar Deus nos encher, porque Deus, Ele é capaz, é certeza, de reverter a fraqueza humana em glórias divinas. E basta que nós nos entreguemos verdadeiramente a Ele e vivamos pela fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradá-lo. E nós vemos na Bíblia, né, que o Senhor nunca operava um milagre sem primeiro que Ele visse um mínimo de fé naquela pessoa. Então nós não precisamos assim nos sentir inferiores a ninguém, achando assim que nós não temos capacidade, que não somos ninguém. Mas se nós cremos num Deus que é tão poderoso, que pode mudar qualquer situação, para que nós vamos ficar aí com complexo de inferioridade, às vezes achando, isso eu não vou conseguir resolver, não, irmãos, nosso Deus tem poder de sobra para resolver qualquer situação. Então, se você está passando por uma situação, está se sentindo assim, levante sua cabeça, não é? Porque Deus, Ele te faz forte, Ele te capacita para você vencer qualquer dificuldade. E lá em Isaías 40, 29, a palavra diz que Deus, Ele fortalece o cansado e Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Então não se sinta assim diminuído, achando que você não tem valor, que você é um incapaz. Deus, irmãos, Ele não vê você dessa forma. Então, por isso, confie, tenha essa fé louca, essa fé que tanto agrada a Deus, essa fé que faz o milagre acontecer. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, para quê? Para confundir as sábias e as fortes. Então, irmãos, tenha certeza disso. Levante sua cabeça, se entregue a Ele, porque quando Deus opera, nada e ninguém pode impedir. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero compartilhar com vocês o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos revela que não devemos lutar contra pessoas. Devemos sim perdoá-las e amá-las, seja qual for a ação delas. É ordem de Deus. Mas devemos expulsar, devemos combater, lutar contra os espíritos malignos e enganadores, demônios que manipulam e dominam a mente das pessoas, enganando-as e tornando-as más. Espíritos que agem na mente, levando pessoas ao crime, trazendo doença, miséria, vício, medo, depressão, doenças mentais, perversões sexuais, corrupção e toda a série de males. Tais espíritos malignos, demônios, têm a principal meta de nos destruir, roubando a nossa salvação. Esses espíritos enganam boas pessoas. Só o Espírito Santo de Deus tem legalidade espiritual para agir em nossas vidas. Em João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira.
e líder de todos os espíritos que usam o engano e a mentira para nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva. Era a prática constante do Senhor Jesus combater tais espíritos enganadores. Há mais de 200 citações no Novo Testamento. Seja discípulo do Senhor, seja um imitador de Cristo e combata-os também. É ordem do Senhor, obedeça. Perdoe e ame as pessoas, mas combata e expulse os espíritos malignos, os espíritos enganadores, para que as pessoas sejam curadas e sejam libertas. Obedeça a ordem do Senhor, curai enfermos, expulsando espíritos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço, ó Deus, dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.